poderosamente, né, quando o pastor Eduardo, juntamente com a sua família, a pastora, cadê a pastora? Cadê a pastora? Está ali, juntamente com a sua família, né, veio aqui para a realidade. Todo mundo da Almé ficou muito feliz, né, os pastores, porque sabemos que estava vindo um pastor que ia somar muito com a gente, né, e quanto nós temos crescido junto. E hoje Deus vai usar ele poderosamente. Falei para ele liberar tudo aqui, né, libera tudo aqui nesta noite. Se for para confrontar, confronte, né, o encerramento da campanha com chave de ouro, Deus vai usar poderosamente. Mais uma vez, queria que vocês se colocassem em pé. É bom que faz exercício, levanta e baixa, faz exercício para a barriga, irmão. Não sei se você sabe disso. A gente vai orar pela vida do pastor Eduardo, e ele vai ser usado como tem sido usado em todas as noites, todos os momentos que ele prega, em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos, Senhor, te agradecemos pela vida do teu filho. Pai, com carinho ele atendeu o nosso pedido, Senhor, o nosso convite. Pai, aqui ele vai estar encerrando esta campanha. Deus, o Senhor vai usar ele poderosamente, Pai. Assim como eu preciso ouvir uma mensagem, ouvir a tua voz, o Senhor vai falar comigo através da vida dele. A tua igreja vai ser confrontada através da vida dele, Senhor. A tua igreja vai ser motivada, Senhor, através da vida dele, Senhor. Deus, que ele se torne, que ele vai usar aqui uma palavra, liberar uma palavra profética neste lugar, Senhor. Deus, usa ele poderosamente, de forma extraordinária. Assim nós oramos, Pai, nós abençoamos em nome de Jesus. Toda a igreja diz: em nome de Jesus. Glória a Deus. Oi, som. Meus irmãos, a paz do Senhor. Shalom, Adonai, graça e paz. Amém? Meus irmãos, fique de pé mais uma vez, em nome de Jesus. Ninguém mandou você sentar. Pastor, eu acho que aquele outro estava melhor. Qual é? Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus. Amém? Você pode dar um aplauso a Jesus? Glória a Deus. Que maravilha. Queridos, pegue a sua Bíblia em nome de Jesus e abra comigo no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo de número 20. Evangelho de João, capítulo de número 20. Enquanto você procura, eu quero aqui nessa noite render graças ao nosso Deus pelo privilégio que Ele me concede de estar aqui nessa igreja linda, pela primeira vez para ministrar a palavra de Deus. Também quero render gratidão ao meu amigo pastor Madison, que nos confiou, né, a estar aqui para verbalizar a palavra de Deus. Então, para mim, é um privilégio, é uma imensa alegria. E é bom quando está assim, né? Todo mundo junto, que o fogo pega mais rápido, amém? Tem crente pentecostal aqui igual o pastor Madison nessa noite? Que maravilha. Também quero agradecer a Deus pela vida da minha esposa, a pastora Márcia, minhas filhas, que estão aqui nessa noite. Também está conosco alguns membros lá da Madureira. Isso é louvável, amém? Quantos encontraram, digam amém. Evangelho de João, capítulo 20. Nós vamos ler do versículo 3 a seguir. Que Deus venha abençoar o pastor Madison, a sua esposa, a sua família, tá bom? Eu falei para ele assim: pastor, eu vou tentar pregar igual o senhor lá. O senhor não estava lá na igreja quando eu falei que a unção passa. A pastora estava lá, né, pastor? É forte. João capítulo 20, versículo 3 a seguir, está escrito assim: Então Pedro saiu com outro discípulo e foram ao sepulcro. Os dois correram juntos, mas o outro discípulo correu
mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Abaixando-se, viu no chão os lençóis de linho, mas não entrou. Chegou Simão Pedro, que o seguia, entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis. E o lenço que cobrira a cabeça de Jesus, o lenço não estava com os lençóis, mas enrolado no lugar à parte. Finalmente, entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu. Ainda não havia compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que ele ressuscitasse dos mortos. E você diz amém? Pode sentar, glorificando a Jesus. Diga comigo assim: Jesus, fala comigo através da tua palavra e a minha alma viverá. Eu preciso pelo menos de 2 crentes que trouxe glória a Deus aí. Cadê o primeiro? Cadê o segundo? Cadê o terceiro? Nós estamos hoje em um encerramento de uma grande campanha. Somos mais que vencedores. Coloque a mão no seu peito e diga comigo assim: eu nasci para vencer. Diga: eu sou vencedor. Olha para mim. A Bíblia Sagrada, ela vai nos afirmar que Deus, desde o princípio, estabeleceu um projeto de conquista. Que projeto é esse? No Jardim do Éden, a Bíblia fala que a serpente conseguiu causar a queda da mulher chamada Eva e também de seu esposo chamado Adão. A Bíblia fala que Deus cria o homem para ter plena comunhão com Deus no Jardim do Éden. Mas por causa do pecado, o homem fracassa. O homem desde o princípio nasceu para ter sucesso. O homem desde o jardim nasceu para conquistar e para dominar tudo aquilo que Deus entregou nas suas mãos. A autoridade de conquista e a autoridade de sucesso foi colocado na mão do homem desde o princípio. Mas por causa do pecado, por causa da serpente, o pecado entrou no coração da mulher, entrou no coração do homem, e eles foram expulsos do Jardim do Éden. Ou seja, o homem que foi gerado e criado para ter sucesso, para ser vencedor, ele agora fracassa no seu propósito, ele agora fracassa na sua missão. Mas antes que a serpente saísse de fininho, Deus estabeleceu uma promessa de um grande projeto de sucesso. Deus olhou para a serpente e disse assim: nascerá um do ventre da mulher. Eu vou repetir de novo: nascerá um do ventre da mulher, e ele pisará a tua cabeça. Aleluia. A Bíblia fala que Jesus agora é prometido não somente para a humanidade, mas também para causar destruição nos propósitos do inferno. A Bíblia Sagrada nos afirma que com o passar dos anos, com o passar dos séculos, a Bíblia vai dizer agora que Maria vai conceber do Espírito de Deus dentro do seu ventre uma criança. A Bíblia fala que era uma promessa desde o Jardim do Éden, uma promessa também profetizada pelos profetas, que nasceria um menino. A Bíblia fala que esse menino viria como Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo. A Bíblia Sagrada nos diz que Maria, ela vai agora criança no seu ventre, enquanto ela vai estar passando por um período de gestação de 9 meses, essa promessa chega no ouvido de um rei da época de Israel, chamado Herodes. A Bíblia fala que no ouvido dele chega a seguinte promessa: olha, vai nascer um menino e ele é chamado rei de
Israel. Então, por causa que ele entende que o menino seria rei, chamado de rei, nasce dentro do coração desse rei uma inveja, nasce no coração desse rei um ciúme, nasce no coração desse rei a raiva e o desejo de matar esta criança. Ora, olha para mim, a Bíblia fala que o projeto de Deus, sucesso para o homem, aleluia, é por intermédio de Jesus Cristo. Jesus Cristo é um projeto que nasceu no coração de Deus. Eu vou melhorar e eu vou de novo. Jesus Cristo é o projeto dos vencedores da terra. Aleluia, Jesus Cristo, aleluia, é o projeto que nasceu para dar certo. Se bem que se você for olhar para dentro da Bíblia Sagrada, nenhum projeto de Deus foi fracasso, nenhum projeto de Deus deu errado. Todos os projetos que nasceram no coração de Deus, nasceram para ter sucesso e alcançar os seus objetivos. Agora olha para cá, a Bíblia Sagrada diz que se Jesus é o projeto que nasceu no coração de Deus, isso significa que um Deus tão grande não irá fazer um projeto pequeno. Um Deus que é grande faz projetos grandes, e todos nós sabemos que um projeto que tem grandeza é necessário estabelecer uma estrutura. Um projeto que terá sucesso e que será vencedor nos seus objetivos é necessário estabelecer uma base. Deus nasce agora dentro do coração de Deus por intermédio de Jesus um projeto muito grandioso chamado igreja. A Bíblia fala que Jesus veio na terra para agora cumprimento da sua palavra, a serpente lá no jardim do Éden, e também para cumprimento do evangelho da salvação. Jesus, aleluia, ele é enviado na terra para cumprir um trabalho de uma grande obra. Todos nós sabemos que se nós formos construir um prédio de 3 andares, 5 andares, seja lá quantos andares for, aleluia, é necessário a gente construir um alicerce, é necessário a gente estabelecer uma base, e toda obra necessita de uma base. E deixa eu dizer uma coisa para você: a igreja é a maior obra que Deus já estabeleceu nessa terra. Para quê, pastor? Para estabelecer uma base chamada Jesus. Jesus, ele é a base. Jesus, ele é a estrutura desta grande obra missionária. Sem estrutura não tem como crescer. Sem estrutura não tem como ter sucesso. Sem estrutura não tem como eu ser vencedor. Então nós vamos observar dentro do texto da Bíblia que Jesus, dado por Deus, é a maior ferramenta que a igreja já recebeu. Eu vou de novo: Jesus é a maior arma, é a maior ferramenta que a igreja pôde receber. Aleluia. E além de Jesus ser a maior ferramenta estabelecida para a igreja, além de ele ser a base da igreja, além de ele ser a base daqueles que nasceram para ter sucesso, além de ele ser a base daqueles que nasceram para ser vencedor, ele também é estrutura, ele também é alicerce, e além tudo isso, ele é o controle da vida daquele que nasceu para ser vencedor. Tem algum vencedor aqui nessa noite? Olha para mim. Jesus é a base, Jesus é a estrutura, Jesus é o alicerce para que a obra de sucesso de Deus seja executada com êxito na vida da igreja e principalmente dos membros que compõem a igreja. Jesus, enquanto esteve com vida, a Bíblia Sagrada diz que nós vamos ver Jesus sendo base, Jesus sendo estrutura, Jesus sendo o alicerce, Jesus sendo o controle de toda a situação na vida de alguém que tem chamada.
A Bíblia Sagrada vai nos mostrar no livro de Mateus, capítulo de número 4, versículo 19 até o versículo de número 20. A Bíblia fala que Jesus agora, como base, como estrutura, como alicerce, ele está andando na beira do mar da Galileia. E a Bíblia fala que ele avista dois homens. O primeiro homem é chamado Pedro, o segundo homem é chamado André. Observe que quando Jesus encontra Pedro, me dá um pouco de retorno aqui, aleluia, você observa que quando Jesus encontra Pedro e André na beira do mar da Galileia, encontra Pedro e André coçando a cabeça. Ele não vê Pedro e André como pessoas à toa, porque a Bíblia vai dizer que quando ele encontra Pedro e André, ele encontra os dois homens lavando a rede. Ou seja, eles estavam no fim de um grande trabalho, de uma grande missão, porque ele era por profissão pescador de peixe. Então, depois de uma longa noite de trabalho, ele volta para a beira do mar da Galileia, e agora eles estão lavando a sua rede. Ou seja, o trabalho ainda não tinha terminado, eles não estavam desocupados. Deixa eu dizer uma coisa para você: quando Jesus encontrou Pedro e encontrou André, ele não encontrou eles sem fazer nada. Jesus, quando encontrou eles trabalhando. Deixa eu dizer uma coisa para você que me ouve nessa noite: todo homem tem um objetivo na vida, toda mulher tem um projeto de sucesso na vida e deseja ser vencedor em tudo aquilo que ele estabelece para fazer. Pedro também, assim como eu e você, não era um homem à toa, não era um homem desocupado. Quando Jesus encontra Pedro, Pedro tinha uma vida social, Pedro também tinha uma vida conjugal. Pastor, que é isso? Ele tinha mulher? Tinha, porque em certa passagem a Bíblia vai dizer que Jesus entra na casa da sogra de Pedro e cura a sogra de Pedro. Isso significa que, assim como eu e você, ele tinha uma esposa, e se ele tinha uma esposa, ele tinha uma família, e provavelmente ele tinha filhos. Então ele tinha uma vida social, ele tinha uma vida conjugal, com projetos, com sonhos, antes de seguir a Jesus. E quando o pastor Márcio, Jesus encontra Pedro, encontra ele trabalhando, se esforçando para conseguir ter sucesso na sua vida pessoal. Então, quando Jesus olha para eles e diz assim: vinde a mim, que eu vos farei pescador de homens. Olha para cá para você entender. Quando Jesus chamou Pedro, não chamou um homem à toa, chamou um homem ocupado. Quando Deus chamou Pedro, Jesus não tirou o seu casamento, Jesus não tirou a sua profissão, Jesus não tirou, aleluia, os seus sonhos, Jesus não tirou os seus projetos, Jesus não tirou os seus objetivos. Porque tem muita gente que pensa que quando vem para a igreja tem que parar de trabalhar, tem que parar de estudar, tem que trabalhar, tem que desistir dos pessoais. Não, quando Jesus, Pedro, Jesus estava estabelecendo algo a mais, que era muito maior do que os seus objetivos. Pastor, a chamada. Jesus chama Pedro e diz assim: vinde após mim, que eu vos farei pescador de homens. Jesus não estava mandando ele abandonar os seus sonhos. Jesus não mandou ele desistir dos seus projetos. Jesus não mandou ele desistir da sua esposa. E eu quero usar aqui a expressão de uma palavra de um pregador, que ele diz assim: quando estava lá no mundo, amava o cara, amava ela, estava na bebida, cuidava, estava na droga, cuidava. E depois que veio para a igreja, o camarada não quis se converter. Aí vem com a conversa de que Deus está mandando separar. Se o diabo lá fora não separou, como é que Deus aqui dentro vai querer separar? Então preste atenção.
Quando Deus te encontrou, com certeza Ele não te encontrou desocupado. Deus te encontrou com afazeres, com trabalho, com projetos, com sonhos, com uma vida social, com uma vida conjugal. E quando Jesus te chamou, Ele não mandou você abandonar nada. Ele só acrescentou algo maior, que vai ser como chave de sucesso para você ser um vencedor. A Bíblia vai dizer que agora Pedro vai começar a seguir a Jesus. E quando Pedro começa a seguir a Jesus, ele abandona apenas a prática da pesca, mas não perdeu a sua profissão. Ele apenas abandonou o barco e as redes, mas não abandonou a família. Sabe por quê? Porque a família dele estava no projeto dos vencedores de Cristo. A Bíblia fala que Pedro, por andar com Jesus, ele vivenciou experiências extraordinárias com Cristo. Experiências essas que contribuíram muito para que Pedro fosse um grande vencedor. A Bíblia nos fala que Pedro foi ensinado por Jesus. Em Mateus capítulo 6 vai nos ensinar que Jesus, reunidos com ele, Jesus vai ensinar agora a Pedro e aos 11 discípulos a orar. E ele diz: quando vocês forem orar ao Pai, dizeis assim: Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pedro foi ensinado por Jesus, assim como Pedro também foi ensinado por Jesus, ele também foi alguém que foi exortado por Jesus. E perceba que Pedro agora ele entra num propósito de um grande sucesso na sua vida pessoal e também ministerial. A Bíblia fala que agora Pedro vai ser exortado por onde? Quando Pedro vai dizer para Jesus, dizendo assim: não, Jesus, que negócio é esse de que o Senhor vai ser preso? Eu não vou deixar. Se eu estiver perto, eu não vou deixar. Se eu estiver perto, vai arrumar confusão comigo. Aí Jesus olha para ele e diz assim: para trás de mim, Satanás, porque tu está sendo como pedra de tropeço para a minha vida. Pedro agora é chamado de endemoniado por Jesus. E a Bíblia fala que além de ele também ser exortado por Jesus, Pedro também vai ser exaltado por Jesus. A Bíblia fala que certa vez Jesus estava perguntando dos discípulos, perguntando a seguinte pergunta e dizendo assim: o que os homens dizem que eu sou? Alguns vão dizer: Senhor. Alguns dizem que tu és o profeta, alguns dizem que tu és Elias, alguns dizem que tu és isso, alguns dizem que tu é aquilo. Aí Jesus olha para Pedro e diz assim: Pedro, e tu, Pedro, o que tu dizes que eu sou? Pedro olha nos olhos de Jesus e diz assim: tu és o Cristo, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A Bíblia fala que nessa hora Jesus vai olhar para Pedro e dizer assim: Pedro, verdadeiramente quem te revelou não foi carne nem sangue, mas sim o Espírito de Deus que te mostrou isso. E eis que te digo que tu és pedra, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E tem mais, Pedro, o que, Senhor? Estende a tua mão, Pedro. E Pedro estende a mão, e quando Pedro estende a mão, Jesus diz assim: receba na tua mão, porque hoje eu dou nas suas mãos a chave do reino dos céus. Olha para mim, segura aí para você dar glória maior aqui comigo. Enche o teu pulmão aí agora. Quando Jesus olha para Pedro e entrega a chave do reino dos céus na mão de Pedro,
poderia ter dado para doutor Lucas, porém ele era doutor. Jesus poderia dar para o homem da contabilidade, que era Judas, o homem que era, aleluia, da tesouraria, era o tesoureiro da igreja de Jesus. Ele poderia ter dado para outros discípulos que tinham um intelecto muito maior e muito melhor do que Pedro. Pedro era apenas um homem pescador por profissão, analfabeto, não entendia muito da letra, mas quando Jesus olhou para eles e diz assim: receba a chave do reino dos céus da tua mão. Eu perguntei para Jesus: Jesus, por que na mão de Pedro e não por que na mão de Lucas? Aí o Senhor me levou lá em 1 Coríntios capítulo 1 versículo 27, porque Deus escolheu as coisas loucas deste mundo. Eu vou de novo: porque Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas desprezíveis, as que não são, para confundir as que são. Levanta a tua mão direita e diga assim: eu nasci para vencer. Cadê? Você nasceu para vencer. Você nasceu para dar certo, mesmo que no meio do percurso você desviou o caminho para droga, para bebida, para cachaça. O diabo olhou para você e disse assim: você é um fracassado, você não vai dar mais certo. Aí Deus olhando lá do céu dizendo: nananina não, Jesus desceu na terra como um projeto de sucesso para aqueles que nasceram para vencer. Cadê os vencedores dessa noite? Levanta a mão e dá glória a Deus. Olha para mim. Assim como Pedro, ele foi exaltado, ensinado, foi exortado, foi exaltado, agora ele vai ser avisado. E o aviso de Jesus para Pedro e para o discípulo é: vai ser necessário ser entregue na mão dos pecadores, mas no terceiro dia eu vou ressuscitar. Pedro é avisado que Jesus morreria, mas ao terceiro dia ele ressuscitaria. Diga comigo: Jesus. Tá fraco? Diga forte. Projeto que nasceu no coração de Deus para os vencedores. A Bíblia fala que nesse exato momento Jesus agora está no sinédrio sendo julgado. A Bíblia fala que Pedro está ali ao redor. E quando Jesus está sendo julgado, Pedro agora vai negar Jesus 3 vezes. E quando Pedro nega Jesus 3 vezes, o galo canta. E quando o galo canta, Pedro agora vai entrar na pior fase da sua vida. Pedro agora ele vai entrar de cabeça na pior fase, no pior momento da sua chamada. Ele vai agora iniciar a pior fase do seu ministério. Ele agora vai vivenciar a pior fase da sua vida. Por quê? Porque agora primeiro ele nega Jesus. Fala que quando ele nega Jesus, ele vai para distante do ambiente e agora ele vai chorar um choro de amargura. Nesse exato momento, Pedro vai a pior fase da sua vida. Ah, pastor, que fase é essa? Essa fase é a fase que nós já vivenciamos, e quem ainda não vivenciou irá vivenciar. Que fase é essa, pastor? É a fase que parece que tudo saiu do controle. Quando Pedro nega Jesus, ele sente dentro dele uma tristeza, uma angústia, uma amargura tão grande, ao ponto de eu, como pregador da palavra, querer conjecturar algo que se passou na mente e no coração dele, dizendo assim: meu Deus, até
antes de eu negar, estava tudo sob controle. Até antes de eu fugir, estava dando tudo certo. O meu casamento estava bem, os meus filhos estavam bem, o meu ministério estava bem, a minha igreja estava bem até você abandonar a sua igreja, estava bem até você abandonar o teu pastor, estava bem até você abandonar o lugar da oração, estava bem até você parar de dizimar, estava bem até ser você diante de Deus, de toda maneira de viver, estava dando tudo certo, estava tudo dentro do controle, os teus sonhos, os teus projetos estavam sendo caminhada para uma vida de uma pessoa vencedora e que nasceu para vencer, mas você negou da oração, porque você negou o lugar da consagração, porque você negou viver na sua igreja em comunhão uns com os outros, você começou a perceber que algo de ruim começou a acontecer na sua vida. Meu Deus, meu casamento estava tão bem um dia desse, mas agora não está tão bem assim. Meu Deus, eu estava na igreja até uns dias atrás e agora eu estou aqui nessa vida sem direção. Então essa fase é a fase da frustração. Por quê, pastor? Porque Pedro agora, primeiro, além de ele negar Jesus e a vida dele entrar em um caos, agora também ele vai sentir a falta da presença de Jesus. Porque Jesus, quando chamou Pedro lá no mar da Galileia, Jesus estabeleceu uma certeza no coração de Pedro, pastor Madison, que tudo ia dar certo e que ele estaria no controle de todas as coisas. Pedro acredita, Pedro confia e se entrega a Jesus ao ponto de deixar as redes e viver seguindo a Jesus. Então, enquanto Jesus esteve com eles, Jesus sempre passou uma segurança para eles, uma certeza de que eles estavam seguros, uma certeza que eles estavam no caminho certo. Mas agora Jesus é morto, na sexta-feira é colocado o seu corpo no e agora eles estão sem o líder, e agora eles estão sem o direcionamento, e agora eles estão sem o cabeça, aquele que disse para eles que estaria com eles em todos os momentos. É igual você, mulher, quando seu marido viaja, quando seu esposo não está em casa, você se sente insegura, você não consegue resolver certas coisas, você se sente desprotegida. Foi assim que Pedro se sentiu, e não só ele, mas todos aqueles que acreditaram na palavra de Jesus, que um dia ele disse assim, aleluia, que ele disse assim, não se atribule, não fique triste, não desanima por nada. Em outras palavras, ele está dizendo, não desanima por nada, porque eu venci o mundo e vocês vencerão também. Só que agora Pedro se sente desamparado, sem a segurança. E é assim, quando nós olhamos, estamos dentro de uma grande tempestade, parece que saiu do controle, porque no começo eu ingressei numa trajetória de sucesso, porque eu entendi que a Bíblia diz para mim que eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus, mas no meio do caminho parece que tudo saiu do controle, parece que Jesus não me ouve mais, parece que as coisas não estão dando mais certo como estava dando no começo. Deixa eu dizer uma coisa para você, é apenas uma fase ruim, aleluia. Por mais que Pedro se sentisse sozinho, Jesus nunca tinha abandonado eles. Sabe por quê? Porque a Bíblia vai dizer que ele trazia tanta certeza e tanta confiança aos discípulos, que ele estava sempre no controle, que Pedro agora sentiu vontade de voltar a pescar peixe. Os discípulos estavam desanimados. Agora imagine a cena: 11 discípulos, porque Judas já tinha ido para o ralo, só ficou os 11 e mais de 120 discípulos, porque não era só os 11. A
havia uma multidão que seguia e acompanhava Jesus. Agora imagine a cena, você acreditar em tudo que ele dizia, confiar e se entregar de uma maneira completa, e de repente ele morre. Passa o primeiro dia, não acontece nada. Passa o terceiro dia, passa o segundo dia, não acontece nada. Já está chegando no terceiro e você não vê nada acontecer. Aí a Bíblia diz que no caminho de volta para Emaús, havia 2 homens que saíram de Jerusalém, mas antes de eles estarem em Jerusalém, eles saíram da cidade de Emaús, que dá mais ou menos 60 estádios de distância. A Bíblia nos afirma assim: eles saíram de Emaús, foram para Jerusalém, acompanhando Jesus, acreditando na sua pregação, acreditando e confiando que ele seria o libertador de Israel. Então agora Jesus está morto na primeira noite, Jesus está morto na segunda noite. Quando é de manhã bem cedo no domingo, eles já estão no meio do caminho de volta para Emaús. Sabe como? Decepcionados. Eles estavam o quê, irmãos? Eles se decepcionaram, se frustraram, assim como eu e você um dia já se decepcionamos e nos frustramos com coisas ou com alguém. Só que há um tempo atrás, estudando a respeito da frustração e da decepção, eu entendi que há um erro da parte de quem decepciona, e há um erro maior ainda da parte de quem se permite ser decepcionado. Vou repetir para você gravar isso aqui. Eu aprendi que há uma parcela de culpa na vida de alguém que decepciona você, mas também há uma parcela de culpa maior na sua vida, porque você se permite ser decepcionado. Sabe por quê? Porque eu e você somos, eu vou falhar com você, eu vou decepcionar você, eu vou entristecer o teu coração, porque eu sou pecador desde a minha natureza. Mas Jesus nunca pecou, pastor Madison. Jesus nunca errou nada. Jesus nunca falhou na sua trajetória. E com quem os homens estavam decepcionados? Com o homem que nunca fez mal a ninguém, nunca contra ninguém. Eles estavam decepcionados com o homem mais santo da face da terra. E eu, olhando para isso, eu entendi que o erro maior não é quem decepciona, é quem se permite e deixa ser decepcionado. Então acaba com esse negócio, irmão. Não vou mais porque eu me frustrei, me decepcionei com fulano de tal. Deixa de conversa, porque às vezes o que te decepcionou ele nem sabe e está vivendo a vida dele, e você está aí decepcionada, chateado, cheio de coisinha, e a tua vida está indo para o fracasso. Cadê o glória a Deus? Não vai para frente porque se frustrou. E o cara está lá vivendo a vida dele, ela está lá vivendo a vida dela, nem imagina que um dia te feriu. E você está aí igual os 2 do caminho de Emaús de volta. Aí de repente a Bíblia fala que aparece alguém desconhecido. Aparece no meio do caminho deles, porque eles estavam conversando. Ele se intrometeu no meio da conversa e perguntou assim: ei, vocês estão falando sobre o quê? Eles olharam para aquele homem desconhecido e dizem assim: és tu peregrino? Tu és o único peregrino que não sabe o que está acontecendo em Jerusalém? Não sei não, conta para mim. Eles falaram bem assim: não acredito que você ainda não ouviu falar de Jesus. Jesus foi o profeta que apareceu pregando nas terras de Jerusalém. Ele disse que seria o libertador de Israel. Ele disse que seria o salvador da nossa vida. Ele disse que nos salvaria da escravidão. Ele morreu, passou o primeiro, e ele disse que ia ressuscitar. Passou sexta, passou sábado, não aconteceu nada. No domingo de manhã, não está escrito, mas eu quero conjecturar ele contando para Jesus. Olha aí, ele estava contando para o próprio Jesus, dizendo assim. Aí eu conversei com esse cara aqui e disse assim: rapaz, se até de manhã bem cedo
acontecer nada de ressurreição, vamos embora para nossa cidade, vamos embora para nossa casa. Aí a Bíblia fala que assim eles fizeram, mas só que antes de eles tomar a atitude de ir embora, eles recebem uma notícia de Maria, João 20. Maria vai lá de domingo de madrugada. Quando ela olha, o sepulcro está aberto. Tem um anjo assentado sobre a pedra. E a Bíblia fala que ela olha lá dentro, não tem mais ninguém. E o anjo pergunta assim: ei mulher, o que tu está procurando? Ela diz: Jesus de Nazaré. Ela diz assim: não adianta. Ele disse assim: não adianta mais procurar entre os mortos, porque ele vivo está. O diabo pensou que tinha matado novamente o projeto dos vencedores, mas no terceiro dia, o projeto que nasceu no coração de Deus, para aqueles que nasceram para vencer, ressuscitou dentre os mortos, e está nessa noite no meio de vós. Quem acredita, levanta as duas mãos para os céus, abre a tua boca e adora Jesus de Nazaré. Aí a Bíblia diz que parece que saiu do controle porque eles estão frustrados. E na conversa, olha só, irmãos, a decepção e a frustração é algo quando acontece que é quando eu esperava algo e esse algo não acontece. Isso é frustração. Isso é decepção. Você acreditou que você nasceu para vencer, mas está dando tudo errado na sua vida. Você está tendo motivo para se decepcionar. E a decepção e a frustração, ela causa cegueira. Através de quê? Da raiva, do ódio, do rancor, da falta do perdão. Causa cegueira através das atitudes endemoniadas que você toma muitas das vezes, por causa da sua falta de maturidade espiritual. Porque só se deixa ser decepcionado aquele que ainda é imaturo espiritual. Porque aquele que tem os seus pés firmados na rocha inabalável, chamado Jesus, ele não se abala. Por quê? Porque ele é a rocha inabalável. Aí eles estão voltando na conversa. Lembra da conversa, pastor? Pois é, rapaz. Ele falou que ia acontecer, fazer, não, e até agora nada. Só que Maria foi lá. Ele está escrito. Só que Maria foi lá. E quando ela voltou, ela disse que o corpo dele já não estava lá. Eles ouviram a notícia que Jesus ressuscitou, irmão. Mas a frustração já tinha entrado no coração deles antes da notícia. Então você vê que a frustração causa cegueira. É essa daqui. Ele ouvido que Jesus ressuscitou, mas mesmo assim decidiram sair do lugar onde não deveriam e foram embora. Aí a Bíblia fala que Jesus anda com ele, conversa com eles, e de repente eles vão comer pão. E quando Jesus rasga o pão, abençoa o pão, ele aparece para eles e some de repente da sua vista. E os dois homens ficam ali: meu Deus, quem estava entre nós era Jesus de Nazaré. Aí um olha para o outro e diz assim: rapaz, era por isso que quando ele falava ardia o meu coração, quando ele falava o meu peito queimava e ardia. A Bíblia fala que ele olha para o outro e diz assim: vamos se levantar e vamos de volta para Jerusalém. Em outras palavras, ele estava dizendo: vamos voltar para o lugar da onde a gente não deveria ter saído, porque lá é o lugar do cumprimento da promessa daqueles que nasceram para vencer. Não saia do lugar da promessa. Não deixe a frustração e a cegueira da decepção te tirar do foco da onde Deus quer que você esteja. Só que Pedro está decepcionado também. Só que a decepção é mais com ele do que com Jesus. Que eu imagino Pedro querendo uma oportunidade de ver Jesus novamente.
Aí Pedro vai pescar de novo. E quando ele passa a noite toda pescando, não pega nada. E de repente na beira da praia, de novo, na beira da praia, um homem disse: ei, vocês pegaram alguma coisa? Aí Pedro diz assim: pegamos nada, rapaz, passamos a noite inteira, não pegamos nada. João estava com Pedro dentro do barco, e de repente Jesus olha para eles e diz assim: então joga do outro lado, aleluia. Quando ele joga do outro lado, eles puxam a rede vem cheio de peixe. João, que era o amigo íntimo de Jesus, lembrou que Jesus um dia disse para eles: jogue a rede do outro lado, e a rede voltou cheio de peixe. Eu imagino João olhando para Pedro e dizendo assim: ei, eu conheço essa direção, eu conheço essa voz, é de Jesus de Nazaré. Pedro veste a roupa porque ele estava nu, só que o nu de antigamente é que ele estava com aquela toalha enrolada nas suas partes, ele não estava completamente nu. Ele verte a sua túnica, cai dentro d'água, nada até a beira da praia, tem um encontro com Jesus, e Jesus vai perguntar dele: Pedro, tu me amas? Pedro vai dizer assim: sim, Senhor, eu te amo. Pedro olha para ele e diz assim: então apacenta as minhas ovelhas, Pedro. Pela segunda vez Jesus pergunta para ele dizendo: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Então Jesus olha para ele e diz assim: então apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus pergunta dele e diz assim: Pedro, tu me amas? E a Bíblia fala que ele fica chateado pela terceira pergunta, e ele diz assim: sim, Senhor, tu sabe de todas as coisas, tu sabe que eu te amo. Jesus olha para ele e diz assim: então apacenta as minhas ovelhas, Pedro. Em outras palavras, Jesus estava olhando para ele dizendo assim: tu ainda consegue me amar? Se tu me ama, então volta para o lugar da onde você não deveria ter saído, porque hoje eu estou te dando uma nova oportunidade. A Bíblia fala que Pedro se reconcilia com Jesus agora e volta para a rota de novo. Porque foi Jesus que chamou Pedro. E se foi Jesus que chamou, ele não chamou Pedro para uma furada. Quando Jesus te encontrou perdido, sem direção, uma vida fracassada, Jesus te chamou para uma vida de direcionamento, para ser um vencedor. Bata no peito mais uma vez e diga: eu nasci para vencer. Só que, olha para mim, só que a fase ruim faz com que a gente esteja cego espiritualmente, ao ponto de a gente olhar assim, sabe, o vizinho da... olha para o vizinho da esquerda, olha para os irmãos da igreja. É igual aquele ditado que diz assim: o quintal do vizinho é mais bonito do que o meu. E às vezes você, por sem sabedoria, você abre a boca e diz assim: ah, Deus, para todo mundo parece que está tudo bem, mas menos para mim. Mas eu venho nessa noite para pregar para você, nessa noite, nesta igreja, e diz o Senhor na minha boca para alguém nessa noite: parece que está tudo bem para alguém, menos para você, mas Deus te diz nessa noite: eu conheço o teu coração, eu conheço, levanta a mão porque eu estou profetizando, eu conheço o teu coração, foi eu que escrevi a tua história, e eu nunca perdi o controle da tua vida. Deus não perde o controle da vida de alguém que um dia recebeu uma chamada. Quantos têm chamada? Quantos receberam a chamada de Deus? A notícia do Senhor para você hoje é: eu não perdi o controle. Fica de pé em nome de Jesus. Jones, solta aquele louvor lá, Jones. Os meninos da banda já podem vir aí. Fecha teus olhos agora.